mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, acho que é assim que pronuncia o nome dela. E esse é o livro escolhido para o mês de fevereiro do nosso desafio de 12 livros para 2022, vou deixar o link aqui na descrição. É um livro que me deu muito trabalho de ser lido, que infelizmente não fez muito sucesso para mim, eu vou contar um pouquinho para vocês. E antes de mais nada também quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, porque lá nós sempre postamos as novidades do que a gente lê por aqui em tempo real, certo? Além de outras coisas, tipo opiniões aleatórias no meio da semana. É isso, gente. Então, sem mais delongas, bora falar sobre esse livraço. Mesmo que eu não tenha gostado muito, é muito importante, assim, pra literatura universal e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Embora seja um livro que tem uma legião de fãs por aí, gente que realmente acha que esse é um dos melhores livros lidos, assim, na vida. Ficção científica, posso dizer que não é muito a minha praia. Mesmo esse sendo um clássico, né, desse gênero, não me agradou muito, assim, por algumas questões, mas que não importa muito quando você olha o contexto geral. Então, na minha opinião, já vou dizendo aqui que é um livro que você vai gostar dependendo do jeito que você encara ele. Essa é a primeira ressalva aqui que eu vou fazer antes de te influenciar com a minha opinião ou não, né? E assim, é um livro realmente muito difícil de se fazer uma crítica, viu, gente? Porque a Úrsula, ela é, tipo assim, a dama do sci-fi, sabe? Ela é super conceituada e o tema que se trata aqui no livro é super atual, é super, tipo, visionário. Então, realmente, não sei como declarar, assim, algumas questões que eu senti aqui. Mas, enfim, esse livro ele foi escrito em meados da década de 60, né, nos Estados Unidos. E ele começa, assim, com uma ambientação na nota dos editores, né, que é uma nota bem interessante. E também tem uma introdução escrita pela própria autora, que é muito massa de ser lido, assim. Porque além dela falar pra gente o que ela acha que é ficção científica, né, que não representa o que ela acredita que vai ser o futuro, né? Pra Úrsula, a ficção científica é uma maneira de narrar, na realidade, o seu contexto, as questões políticas. Então, para isso, ela utiliza a ficção científica para descrever momentos históricos. Acho que é mais essa questão aqui do que ela acredita que seja esse gênero. E também tem a questão aqui que ela tem uma visão bem antropológica sobre essa questão aqui que vai tratar o livro. E para quem não sabe, é um livro que trata sobre androgenia. Além de repressão política, além de perseguição ao estrangeiro, né, xenofobia, além de preconceito racial. Então tem muita coisa que pode, assim, declarar que é um retrato dos anos 60. Talvez, mas acho que vai muito além disso, até como o Harold Bloom fala, né, que um clássico é um livro que ainda não terminou de dizer aquilo que tinha para ser dito, sabe? Então esse é um livro que ainda não terminou de dizer tudo aquilo que se propõe e talvez por isso ela tenha ganhado tantos prêmios com esse livro e ter sido tão importante. Então, vamos lá, esse livro ele é narrado por duas pessoas e também por algumas historinhas míticas, digamos assim. Então a gente tem um personagem principal, né, que é o Sr. Ai, né? Um terráqueo que vai para esse planeta chamado Inverno, por causa ali das condições climáticas mesmo. Ele vai para esse planeta para divulgar um tipo de confederação intergaláctica chamada Ecumenem, que é basicamente uma ONU entre planetas ali para divulgação de tecnologia, conhecimento, comércio ali, dependendo da distância entre os planetas, enfim. E o Ai, ele é o representante dessa confederação e vai chegar para ver se eles aceitam fazer parte, assim, dessa confederação. E esse planeta, chamado Inverno, os seus habitantes, na verdade, são andrógenos. Veja só que coisa interessante. E aí a gente parte aqui para uma das paradas mais legais desse livro. É que eles têm uma questão, assim, com um gênero muito diferente do que a gente já imagina, né? Eles não têm um sexo definido, né? Um gênero definido ao longo do ano, apenas em um período chamado Kemer. Nesse Kemer, eles assumem um tipo de gênero apenas para reprodução, ali para o momento sexual, enfim. No Kemer, o indivíduo pode assumir tanto o gênero feminino quanto masculino. Então, mesma pessoa, ela em diferentes Kemers
pode assumir gêneros diferentes, inclusive conceber ou não, porque ele pode ser uma mulher em um determinado Kemer e no outro Kemer ser um homem. Pode ter outros parceiros que também trocam esses gêneros, enfim. E as pessoas que mantêm o mesmo gênero, né, como no caso do Ai, o terráqueo, eles são considerados pervertidos se ficam no mesmo gênero durante muito tempo. O gênero, ele não existe. Veja que coisa interessante. E o terráqueo, o Ai, ele fica tentando encaixar as pessoas que ele vai conhecendo ao longo da história em um determinado gênero. Ah, essa pessoa aqui tem características mais femininas. Ah, essa pessoa aqui tem características mais masculinas. Ele vai tentando encaixar essas pessoas ao longo da racionalidade dele, sabe? Pra tentar entender esse planeta e tentar ali falar com essas pessoas sobre o ecumene. Mas assim, é um livro que nas entrelinhas ele tem um contexto muito forte de preconceito racial. Até porque, além do Ai ser homem, né, no gênero, ele também é negro. Então tem toda uma questão ali para aquelas pessoas de que ele é muito diferente. E aí que vem aquela parte que eu falei da visão antropológica da autora. Ela vai deixar isso bem marcado no seu texto. E é uma questão bem interessante porque é o Ai que vai tentar fazer essa conexão com o ecumene, só que ele é considerado um pária social dentro do próprio planeta que ele foi ali tentar fazer uma negociação, entende? Então já começa aí a questão ser um pouco mais espinhosa. E só por esse contexto eu acho que todo mundo deveria sim ler A Mão Esquerda da Escuridão. Porque é um tema muito importante, sabe? Até para os dias de hoje. E principalmente pelo teor político que está presente aqui e muito forte, sabe? Porque como ele não vai ser ouvido, ele vai tentar ir para outro país, procurar ali um refúgio político, tentar fazer com que esse país aceitasse a união lá da ONU Intergaláctica e acaba ali a coisa piorando, porque ele vai ser capturado, ele vai passar por tortura, tanto psicológica quanto física. Isso vai remeter bastante pra gente períodos como a ditadura militar aqui no Brasil. Ele vai sofrer bastante perseguição e bastante nesse livro aqui, viu, gente? Embora eu ache que em alguns momentos o sofrimento dessa galera é muito repetitivo. Só que talvez seja até a intenção da autora te fazer entrar numa espiral assim junto com os personagens, mas pra mim não funcionou muito, ficou apenas repetitivo mesmo no caso. E aí, como eu disse pra vocês, é um livro narrado assim por três momentos, né? Pelo Senhor Ai, que é o terráqueo, pelo Straven, que é como se fosse um ministro ali da casa civil, digamos assim, do rei do primeiro país que o Ai tenta ali fazer o acordo. Acaba que eles são meio que traídos pela ideologia deles de fazer essa conexão, assim. E o ministro acaba sendo demitido do cargo, perseguido politicamente também, e os dois se veem na mesma situação, assim, tentando fugir ali de seus adversários políticos. Então tem essa questão bem forte aqui, tá, gente? Assim, algumas coisas que eu tenho que declarar aqui é que eu não gostei de nenhum personagem. E é justamente por isso que eu não sou muito fã, talvez, de ficção científica. Não sei se é uma questão de gênero, porque eu não li muita coisa, tá? Mas, por exemplo, aqui a autora ela tá muito mais preocupada em contar pra gente o universo, toda a questão ali da sociedade, a sua visão antropológica sobre as coisas, enfim. E isso me fez perder um pouco a minha conexão com esses personagens. Me fez não ligar muito para o que acontecia com eles. Inclusive, achar um pouco maçante ali da opinião deles sobre todas as coisas, a toda hora, a todo instante, sabe? Isso me cansou bastante. Eu tenho muita dificuldade em imaginar lugares muito diferentes, assim, questão de roupa, de lugar, de objetos, enfim. E aqui não vai faltar isso, sabe? A autora ela vai tentar construir sim um universo enorme, gigantesco, e vai aprontar bastante isso, e principalmente na construção da jornada como um todo, e não olhando necessariamente para o indivíduo, o Mr. Ai, ou para o Strevan, né? O que perde pra mim um pouco, porque são personagens extremamente interessantes, principalmente o Strevan, que a gente quer saber mais dele, quer saber mais da vida, assim, e pincela só um pouco o parceiro que ele teve, os filhos que ele teve, enfim, e só demarca, assim, um pouquinho a história dele. Eu queria saber mais, sabe? Conhecer mais eles, me apegar mais a eles, mas acho que a proposta aqui não é essa, o que me deixou um pouco desconfortável como leitora, porque não é uma coisa que eu goste muito, mas isso não tira o mérito de ser um baita de um livro. Acho que vale a pena dizer que os 30% assim, iniciais desse livro
são bem maçantes. Não desista, talvez você acabe se interessando mais pelo livro ao longo assim da história, porque ele demora para engatar, para você entender e se localizar, mas a partir do momento que você se localiza, eu acho que ele flui melhor, mas ainda assim não foi uma leitura muito agradável para mim, Rebeca, né? Mas acontece, né, gente? Nem tudo agrada a todo mundo. Mas é isso. Você vai ficar sabendo se vai acontecer ou não esse acordo no final do livro. E o que acontece com esses personagens é bem interessante. E é isso. Vá, assim, com uma perspectiva de que você vai gostar desse livro de acordo com a sua maneira de interpretá-lo, certo? Então não vá aqui pensando que você vai se apegar a personagens. Vá aqui pensando no contexto social da coisa, que eu acho que vai ser muito mais proveitoso para você. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No mês de março nós falaremos sobre Fama e Anonimato, do Gaetalize. Eu espero muito vocês aqui, então, em março também. E é isso, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like aqui, porque ajuda bastante a gente na divulgação. E vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!